Aquilo que eu pensei que fosse apenas uma arrumação, meu marido resolveu destralhar as coisas dele que não usa. E como isso é quase que impossível, eu fiquei toda animada, porque tem muita coisa aqui dele que não se usa e só fica guardado. Então eu aproveitei como ele quis, como ele quis destralhar. Eu dei graças a Deus, porque eu venho pedindo isso a Deus há muito tempo, porque é coisa que só fica atrapalhando, coisa que não se usa, né? Então foi o dia que ele tirou para arrumar as coisas. E olha, atrás desse sofá tem coisa, hein, gente? Tem coisa, não vão se assustar. Eu vou dividir esse vídeo em várias partes, porque é incrível o que saiu daí de dentro. E olha a cara da dona Mel ali, ó. Só observando, só mexendo nas coisas, ela acha que tudo é dela ali. Então ela fica ali só observando, para depois só aprontar. Porque ela fica olhando a gente mexendo nas coisas, depois guarda, ela vai lá e fuça. Depois que a gente arrumou aí, passou uns 2 dias, ela foi lá, mexeu nas caixas organizadoras que tava lá, rasgou coisa, comeu coisa, sabe? Só pronto, ela só fica observando, ó a cara da fulana, da sujeita, sujeitinha linda da... Olha, eu amo essa cachorra, gente. E aí começamos a tirar as coisas, muita coisa mesmo, muitos anos sabe aquele negócio? Ah, eu não vou usar hoje, mas um dia eu vou precisar. E só vai guardando, guardando. Outro lugar que tem muita coisa, esse armarinho branco aí. Eu comprei esse armarinho pra mim, pra colocar minhas coisas. No fim, tudo coisa do meu marido, ferramenta. Claro que tem coisas que é muito útil, mas tem coisas que não vai usar, não vai precisar, não, e eu falo, sempre falando para ele. Mas como não adianta falar, né? A pessoa tem que ver que realmente já não cabe mais. E aí ele resolveu tirar e eu dei graças a Deus. E ali atrás é um buraco sem fundo. Um buraco sem fundo. E vamos ver no que vai dar isso. E fomos indo. E tirando coisa. Muita coisa. Resolvi adiantar aí, porque foi um vídeo bem demorado. E vamos ver o tanto de coisa, ó. Já tá se enchendo ali, ó. Se enchendo, tirando e procurando, tirando. E isso levou o dia inteiro, viu? A gente começou a fazer, eram as 10 e pouco da manhã e fomos terminar quase 4 horas da tarde. No vídeo, por isso que eu tô adiantando, correndo aí, ó lá, abri o armarinho, olha lá o tanto de coisa. As prateleiras estão até tortas de tanta coisa, mas nesse dia ele tirou coisa, viu, gente? Tirou muita coisa mesmo. Aí esse é o meu corredor que também tá abarrotado de coisa. E ele também mexeu, tirou. Eu tirei as roupas ali que precisava dele subir ali na escada. E eu tenho minhas plantinhas e não tem lugar para pôr elas, mas eu também não quero me desfazer, porque eu gosto muito de planta. E é apertado assim, mas bem arrumadinho, fica tudo muito bonito. Eu tirei muita coisa daí também. É, e como a gente acumula coisa, gente do céu. Olha lá a dona Madame ali, ó, dormindo na roupa que eu acabei de recolher. A bonita ali, ó, dormindo. E continua só tirando. Aí depois vamos rever tudo. Aquilo que é útil, aquilo que não precisa mais, aquilo que é para doação, aquilo até coisa para vender saiu daí. E continua, ó lá. Mas eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus, porque assim, eu minhas coisas assim ao mínimo de coisa possível. Mas o dele eu não posso mexer, né?
A gente tem que respeitar a pessoa. Então, eu não mexo, não jogo nada fora que ele não queira. E é isso aí. A gente tem que entender a pessoa, né? É o momento dele, então ele entendeu que tem coisa que ele não precisa mais e tirou. E graças a Deus deu tudo certo. Ficou muito bom, porque é muito mais fácil de limpar, de organizar, entendeu? É muito mais prático, a gente não gasta tanto tempo tirando, limpando, organizando e aquele negócio entulhado. Eu detesto coisa entulhada. Detesto coisa que, se não usa, não precisa. É excesso de coisas. Tem uma regrinha no minimalismo que diz que se custa até 20 reais e 20 metros da sua casa, você não precisa. Então, a hora que você precisar, você vai lá e compra. Então, ali a gente já começou a olhar o que ia guardar, o que não ia. Tem coisa nova ali, ó. Coisa na caixa ainda. Interfone, essas coisas assim, né? E não usa. Tá aí, guardado, porque não usa, mas eu tirei muita coisa daí. E graças a Deus minha casa ficou leve. Essa parte, né? Porque a minha parte, tem até vídeo aí no canal eu destralhando meus armários. Mesmo assim, a gente acha que tem pouca coisa quando coloca tudo em cima da mesa, porque a Mary Kondo, ela nos ensina a colocar tudo em cima da mesa, ou na cama, seja lá o que for, é por categoria, né? E esses dias eu tirei aqui meu armário, falei, meu Deus, quem que mora nessa casa? Porque não sou eu, porque eu gosto de poucas coisas, né? Mas mesmo assim, a gente gosta de pouca coisa e de vez em quando sai comprando que nem louca, né? Aí só enche a casa e nem usa as coisas, né? Já tirei bastante. Quem gosta de vídeo assim, vai lá ver, porque eu desentulhei muita coisa da minha casa. E sempre eu faço isso, porque a gente vai juntando coisa que não tem necessidade. E só acumulando. Aí a gente não sabe porque às vezes se sente cansada, se sente fadigada, estressada, porque a casa arruma e não arruma nunca. É excesso de coisas, excesso de coisas inúteis na nossa vida. E a gente tem que abrir mão, deixar aí, abençoa a vida de alguém, doa, vende, sabe? A gente tem que abrir mão das coisas e aí vem coisa nova. A palavra de Deus mesmo diz: não se coloca vinho novo em odre velho. Então, deixa o velho ir para chegar coisa nova na nossa vida. Olha essa prateleirinha mesmo. Eu estava procurando ela há muito tempo. Há muito tempo, até comprei outra e no fim ela tá lá em cima, guardada. Eu gosto dela porque ela é de plástico, então pode molhar, não estraga fácil, né? E aí eu precisando de uma e tava aí, ó, jogada. Muita coisa inútil, sabe? Muita coisa inútil mesmo. Aí começamos a separar, começamos a ver o que realmente ia ficar, o que não ia. E foi isso. Tantas mochilas cheias de coisa, tanto material de encanamento, porque ele trabalhava em obra, então tudo que ele ganhava, coisa nova, coisa boa, ele vinha e guardava. Então, ó, esse saco aí eu peguei só para encher de coisas que não vai usar. E olha lá, Mel dormindo. Isso aqui é vida boa. E aí começou a descer as sacolas para depois olhar uma por uma, avaliar o que realmente precisa. E mesmo assim, ainda falei para ele, ó, vai ficar aí, você não vai usar, mas é tudo no seu tempo, né? Guardou bastante coisa também, mas tá tudo arrumadinho. E é coisa que não tem necessidade, gente. Não tem. Mas graças a Deus a cabecinha dele abriu e desocupou bastante coisa. Ó, coisas boas também, mas assim,
jogado lá em cima, eu nem tenho um acesso, porque eu não vou ficar subindo nas coisas e mexendo, né? Naquilo que não é meu. E ali ele começou a separar o que era bom, o que era ruim, o que não tinha necessidade, e a paciência que esse homem tem, meu Deus do céu. Cada parafusinho, coisinha pequena, ele olhando de um, eu já pegaria tudo, tacaria tudo no lixo. Eu não tenho essa paciência, não. Eu tenho aquele Americondo lá, a japonesa que ensina organização de casa. Ela fala, ó, você pega na peça, pega naquilo que for, você avalia o que você sentir, se você sentir alegria, se você sentir. É rápido, é coisa rápida, não é ficar ali 3 horas com o parafuso na mão, pensando onde vai usar. Eu não tenho paciência, não. Já pego, já falo assim, ó, tá rasgado, joga fora, já tá quebrado, joga fora. Ó, isso aqui não tem utilidade, já joga fora. Ó lá, pega e fica analisando. Será que eu vou usar? Será que eu não vou usar? Eu falo, meu filho, vai não, joga aqui no saco, põe no saco. Põe logo no saco, que vai ter mais utilidade na reciclagem. E esse dia era dia da reciclagem passar, então levou bastante coisa. E também, se não passasse, tem uns rapazes aqui que ele recolhe reciclagem, a gente ia dar para ele. Mas eu ainda prefiro colocar no caminhão da reciclagem que vai diretamente para o lugar certo. E ali olhando fio por fio. Ah, eu só pegando e quieta, eu não tava falando nada, não. Eu só pensando. E a Mel pra lá e pra cá, ó lá. Pra lá e pra cá. Essa Mel é demais. E fomos. E esse dia aí pra mim foi muito bom. Porque como eu gosto de me livrar de coisa inútil, coisa que não tem cabimento, não tem utilidade. Foi indo, olha lá, e o saco só enchendo. O saco só enchendo. Fechadura, olha lá, as caixas de fechadura. Tinha umas 20 fechaduras. Tudo quebrada. A maioria tudo com miolo quebrado. Não tem utilidade. E não dá nem para vender, porque é ferro, não é nem cobre, nada, não é nada, nenhum metal valioso. Foi tudo pro lixo. Guardou, guardou, guardou e foi tudo pro lixo, né? Mas, olha lá, a mochila tá tudo quebrada, tudo rasgada. O meu filho joga isso fora, pelo amor de Deus. Já joga tudo, ó lá. Peguei, ó lá, não presta. Já amassei, já vai pro saco. Tudo pro saco. Já dei outra sacola. Olha lá, ó lá, lixo. Olha lá, tela verde. Dizer que se precisava usar essa tela verde. Oh, meu Deus, pra quê? Verde ainda? Olha lá, e eu só enchendo o saco de lixo, ó. Lixo e analisando. Celular agora. Tocou o celular, ele foi ver o que era. Pois é, foi isso. O dia todo, ó. E continuamos e o saco só enchendo. E olha o tanto de coisa que já estava tudo espalhado. Mas no final deu tudo certo. Graças a Deus se livramos de muita coisa. Foi indo, foi indo. Dona Mel ali, ó, dormindo. Dormindo de babá. Ela tava dormindo até com a boca aberta. Olha lá, parafuso por parafuso. E o saco só enchendo. Ah, é tão bom quando se limpa a casa assim. Dá uma leveza, dá uma coisa tão boa. Pois é, desse jeito. A vida da gente tem que ser destralhada. Ficar somente com aquilo que é essencial.
somente com aquilo que a gente realmente usa. E se precisar, eu penso assim, o dia que eu precisar de algo, Deus vai me dar condições de comprar, Deus vai prover na minha vida, então eu não tenho medo de me desfazer de nada. Porque eu sei que quando eu precisar eu vou ter. Pode não ter naquele momento, mas a gente espera um pouquinho e vai chegar, né? A vez. Olha lá. Joga coisa fora e joga coisa fora. É assim mesmo, gente. É aos pouquinhos. Se a pessoa não consegue estralar, sabe quando a pessoa não sabe nem por onde começar? Começa por uma gaveta. Começa pela sua gaveta de roupa, começa pela sua gaveta da cozinha, mas começa. Porque depois que começar, vai embora. Porque a gente não precisa. Os estudiosos do minimalismo diz que a gente não precisa de 80% das coisas que a gente tem. A gente tem 100%, de 100%, a gente só usa 20%. 80% a gente não precisa. É só acúmulo, somente acúmulo. E eu gosto muito de assistir vídeos sobre minimalismo, porque a gente vê o quanto que a gente é materialista, quanto que a gente acha que precisa tanto das coisas, e não precisa de nada. A gente vê essas propagandas que eles falam que se você não vai ser feliz se você não tiver um processador de alimentos. Eu já caí nessas várias vezes. Comprei juicer, comprei aquele aparelho ninja lá que faz grãos, farinhas. Grãos não, gente, grãos. Eu falo grãos porque eu tiro sarro de uma pessoa que fala grãos, né? Pega os grãos e faz farinha. E aí, não precisa daquilo para nada. O liquidificador faz. Ou você já vai e já compra farinha. Então, eu já comprei aquele negócio de suco. Quando vai limpar, misericórdia, toma suco todo dia? Vai lá e compra o suco natural. Já compra a polpa. Eu sofri muito com essas coisas. Falei, não, eu preciso. Aí depois não conseguia nem limpar direito. Porque o negócio é maior chatice para limpar. Já me desfiz também. Então, é coisa que um liquidificador faz suco, faz bolo, faz tudo. Eu faço tudo no liquidificador. Tudo que eu preciso eu faço. E as propagandas diz aí que a gente não vive sem um moedor de carne. Para que moedor de carne? A gente vai no açougue e já compra a carne, já manda moer do jeito que quer. É assim, e eles querem empurrar, querem dizer que a gente precisa, a gente precisa. Olha, você precisa. Eu vi as coisas absurdas no Shopee. Cortador de ovo, descascador de ovo, ovo cozido no vapor. Gente, põe na panelinha. 10 minutinhos tá ali, ó, cozido o seu ovo. Meu Deus, cortador. O que é tira caroço de abacate? Misericórdia, gente. Quem é que precisa de. Corta abacate no meio e tira o caroço. É só isso. E não, a pessoa precisa, eles querem empurrar dizendo que vocês precisam. Precisa? Precisa. A gente não precisa de nada disso. Uma faquinha faz o trabalho todo. Olha lá, olhando parafuso por parafuso. Ô, paciência. Eu não tenho, eu já estava ali aflita já. Mas, né, como a gente tem que estar junto, para dar apoio moral, pelo menos, né? Eu olhava, meu Deus, eu já juntava tudo isso, ó. E a sacola ali, ó, Lojão do Brás. Já jogava tudo no Lojão do Brás. Ai, meu Deus. Isso só acontece comigo? Não acontece não, eu vejo casos aí que
Misericórdia, gente. Como as pessoas guardam coisa. Ai, ai, ai. Sabendo que do jeito que a gente veio sem nada, a gente vai voltar praticamente sem nada. Nem a roupa que a gente vai estar no caixão é a gente que escolhe. Mas aqui a gente acha que precisa. Preciso. A gente não precisa, não. É o básico, ainda mais quando a gente mora em casa pequena. Ó, esse sofá. Esse marrom eu comprei. Demorei a comprar porque a Dona Mel comeu todo o sofá. Tem um vídeo aí no canal que ela comeu todo o sofá. Então eu fiquei só, guardei o sofá para ela dormir. Aí eu demorei muito tempo comprar, com medo dela comer de novo. Aí comprei esse marrom. E aí esses dois aí, ó, o que ela tá deitado e o que a gente tá sentado, meu marido ganhou. Como ele ganhou, né? Seja bem-vindo. Mas para mim já tem muita coisa. A gente não precisa de 3 sofás. Apenas um ali para Mel e o marrom. Então, em breve, um deles vai sair. Olha lá, eu já estava cansado, um calor. Já estava com fome, porque não fiz comida, só tirando coisa. Porque eu penso assim, se eu sair daqui, ele vai parar. Então, eu aqui motivando ele vai continuar. E aí, quando ele já estava cansado, eu ia e pegava mais coisa, e entregava para ele. Entendeu? Como que é o golpe? O golpe é isso. E conversava, vamos lá, dava ideias, né? E assim foi. Porque a gente tem que motivar as pessoas, né? Motivar, sempre. E vamos acelerar esse vídeo aí que tá muito devagar. Então, e olha, ó, já peguei outro saco, vocês estão vendo? Que ali já é outro saco. Pois é, encheu 2 sacos grandes de coisa. Já começou a mexer no armarinho ali, ó. Tirou coisa, viu? Muita coisa. Foi indo. Ó, só tirando, mostrando. Pra quê, gente? Aqui, ó. Tem acho que uns 4 daquele ali. Isso que é pra o dia que for trocar o pneu do carro, vestir pra não ser atropelado. Meu Deus! Como que a pessoa tem umas ideias lá, ó, guardando negócio de mop? Falei, meu Deus, você tá a cara da Emília. Cara da Emília, não tem outra explicação. Aí comecei a mexer nas coisas ali, ele já levantou, porque sabe, né? É ele que tem que tirar as coisas. Olha lá, e eu arrumando. Aí eu fui tirando, dando só pra ele arrumar. Olha lá, tanto de coisa, gente do céu. E o saco enchendo. Olha lá, tanta coisa, meu. Tanta coisa. Tem coisa boa? Tem. Tem coisa boa ali. Mas não usa. Aí ele me mostrando ali que ele, ele trabalha também com espaço, confinamento, essas coisas assim, né? Altura. Então, os cintos que eles usam, né? Os equipamentos. Então, ele tem tudo ali. Mas, falando o preço das coisas, que um preço bem carinho. Mas, parado, não vale preço nenhum, né? Se ele pelo menos vendesse, né? Ele trabalha em lugar alto, sabe? Lugar de confinamento. Então ele tem muita coisa. Olha lá, mop de. Não trabalha em shopping, gente. Minha casa não é shopping para passar aqueles mop. E. Ai, só por Deus. Só por Deus.
Meu marido é uma figura, mas é uma bênção. Ele é uma bênção na minha vida. É doido? É, eu também sou, então cada um na sua loucura, né? Olha lá, separando tudo, tudo. Eu acho incrível a paciência dele, de olhar coisinha por coisinha, ó lá, jogando um monte de coisa. E eu já não tenho, não. Ó lá, ó, uma enforcadeira de cachorro. Meu Deus, o que que é essa enforcadeira fazendo ali? Ai, meu Deus. Loucura, loucura, loucura. Já dizia Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Pois é. Eu, como já venho de uma família acumuladora, minha avó era acumuladora, meu pai quando ele faleceu, gente, eu fui limpar as coisas dele, né, tirar as coisas dele. Vocês acreditam que tinha caixas de roupa dele, que quando eu abri, eu achei que eu estava abrindo a caixa do de roupa do Agostinho Carrara, da Grande Família, porque as roupas eram todas coloridas, boca de sino, xadrez, porque ainda era daquele tempo. Ele não jogou nada fora. E aí sobrou para quem jogar fora? Eu, né? Sei que o dia que eu resolvi tirar as coisas dele para desfazer, eu coloquei aqui no portão, né? Que era dia de lixo. Tinha coisa o que tava bom, eu doei. Doei bastante coisa, né? Mas essas roupas assim, do tempo de 1800 e Guaraná com rolha, eu coloquei tudo aqui no portão. Aí alguns vizinhos ainda vieram, ai, essas roupas tão boas, não sei o quê. Eu falei, olha, é muito antiga. As boas eu doei. Doei para um bazar, né? Mas não tinha condições. Era o Agostinho Carrara todinho. E ele não jogava nada fora. E aí sobrou para mim. Aí eu peguei e não, já pensou? Eu falo pro meu marido, o dia que eu bater as cachuletas, se eu for antes de você, eu quero que minhas coisas caibam tudo dentro de um saco de lixo de 100 litros. Pronto. Junta tudo, põe tudo no saco. Se tiver bom, doa. Se não tiver, põe no lixo. Pronto, acabou o problema. Acabou. Quero deixar problema para ninguém. Porque eu sei o que eu passei quando meu pai partiu. O tanto de coisa que eu tive que jogar fora. E, gente, é uma escada. A escada da casa da minha mãe para a rua é muito grande. Eu subindo, olha, com aqueles sacos, com aquelas coisas. Olha, só por Deus, viu? Só por Deus. Então eu não quero que isso aconteça mais na minha vida, porque, gente, é horrível. É horrível. Você ter que achar destino para as coisas que nem são suas. Não, a gente não precisa disso, não. E olha só, foi indo coisa, foi indo, foi indo, foi indo, mas, como diz aí a história, a limpeza, a organização venceu. Olha, tá cansado, tadinho. Mas começou, agora não pode parar. Começou, não para mais. Olha lá, o celular dele tocando, do serviço. Aí nesse dia aí, a gente terminou tarde, tava tão cansado que falei pra ele: "Ai, vamos sair, vamos comer alguma coisa fora, né?". Ainda fomos comer uma feijoada. Aí que só foi ladeira abaixo mesmo, quando chegou em casa só dormi, que tava um calor, só doida aqui pra inventar de comer feijoada. E ele vai no meu barulho, comeu também. Depois de gastar tanta energia, comemos uma feijoada. Meu Deus. Misericórdia, Jesus, na nossa vida. E arrumando coisa e tirando coisa aí, ó.
E a Mel, ó lá, você tá vendo a carinha da Mel ali atrás? Tá com a cabeça até caída de tanto dormir. Meu Deus do céu. E tava quente esse dia, viu? Tava muito quente. Este lugar aí, olha a bagunça. Olha a bagunça. E depois quem organiza tudo sou eu. Porque ele só tirou as coisas, o restante de limpar, de organizar, né? Olha lá a rede. Guardei a rede de novo, a tela. A parte de organização sou eu. Olha lá, ele subiu para guardar a sacolinha dele. Olha a bagunça que estava isso aí. E então ele só tirou as coisas e guardou as coisinhas dele, porque o resto de limpar, de lavar, de organizar, de deixar tudo cheirosinho, fui eu, né? Fui eu. Tanto é que eu fui terminar isso aí no domingo, porque no sábado eu estava tão cansada. Eu falei, eu só tirei as coisas do chão, guardei, no outro dia eu lavei, limpei e deixei tudo bonitinho, porque nesse dia aí não deu não. Não deu não, tanta coisa. Ainda roupa ali para dobrar, porque eu só tirei do varal. Então, só que eu aproveitei, né? Porque ele nunca faz isso. E aí sobra para mim guardar tudo, arrumar tudo. Olha lá, Mel dormindo. A gente continuou guardando e arrumando. Aí ali ele já tinha guardado parte das coisas lá em cima. Ele fez um bem bolado ali. E ele, onde ele guarda as coisas dele. Ó, esse saquinho aí que eu tô colocando é tudo máscara, aquelas máscaras pra veneno. Pois é, deu um saco cheio, ó lá, ele guardando as coisas dele lá. Aí fui dando as sacolas pra ele que já tava bem menor, bem pouca coisa mesmo. E mesmo assim, eu falei pra ele, ó, daqui final do ano você pode ver, você não vai usar essas coisas, vamos tirar tudo. Vamos tirar pelo menos mais uma parte. Aí ele concordou, vamos ver, final do ano, né? Porque, gente, não tem lógica uma coisa louca dessa, não. E foi indo, foi indo. Eu já comecei a varrer ali, mas é muita poeira, porque fica coisa guardada. E foi indo, fui recolhendo, mas eu fui finalizar mesmo no outro dia, de tanta coisa que tinha. E vamos lá. Nem guardou, jogou, você viu? Eu vi. Tem coisa ali que é dos outros também, que não é nosso, então no outro dia já saiu também ali, que era para entregar pro dono. Olha lá, bagunça. E a Mel dormindo lá no fundo, ó. Só dorme, gente. Essa cachorra. Aí ficou algumas coisas também separado pra gente levar para outro lugar que vai ser usado, né? Então, cada coisa teve um destino. Eu evitei jogar coisa no lixo. Saiu bastante coisa boa para doação, né? Começamos já a guardar as coisas e deu tudo certo. Só de estar separado, tudo separadinho, tudo já sabendo o que vai sair, o que vai ficar, tá ótimo. Ali é sacola, mas eu uso, algumas eu vou tirar. Estou muito grata. Olha lá, a Mel esperando ele, que ele saiu. Aqui eu estava dizendo o quanto eu estava grata por Deus ter tocado no coração dele
e ter tirado esse tanto de coisa. Tô muito feliz. Eu estava agradecendo a Deus, porque foi Deus que tocou, né? Não adianta a gente estar falando, 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 é pior, as pessoas não fazem mesmo. Então, é isso aí. Tava muito feliz mesmo. E eu tava continuando limpando ali, arrumando. A Mel esperando ele, que ele saiu ali na rua. A Mel é muito apegada a ele. Olha lá, esperando, sentadinha. Ai, coisa linda. Mas apronta demais, gente. Apronta demais a cachorra. E pelo menos metade do serviço já tinha sido feito, né? E a gente. É isso aí, né? Aos poucos. Eu vou adiantar aqui o vídeo. Tava ali já finalizando. Já tá dando pra ver o sofá, tá vendo só? Aí eu varri, juntei as coisas no canto e no outro dia eu finalizei.